Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C, voltados para as Olimpíadas de Programação. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que é o problema D do aquecimento para a primeira fase do Interif de 2024, e o nome dele é Problema de Syracuse. Existe um problema chamado Problema de Syracuse, que consiste em aplicar duas regras a um número inteiro. Primeira regra: se o número for par, então divida-o por 2. Segunda regra: se o número for ímpar, então multiplique-o por 3 e some 1. Seguindo esta regra, sucessivamente, sempre se chega ao número 1, pelo menos para os números menores que 19 vezes 2 elevado a 58. Tomando o número 11, por exemplo, aplica-se a primeira regra. 11 vezes 3 mais 1 é igual a 34, 34 é par, então 34 dividido por 2 é igual a 17. Por sua vez, 17 é ímpar, então 17 vezes 3 mais 1 é igual a 52. Desta maneira seguem 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2 e 1. A partir daí, começa o ciclo 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Dado um número n, determine a quantidade de passos aplicando-se as regras do problema de Syracuse até chegar ao número 1 pela primeira vez. A entrada é composta por vários casos de teste. Cada caso de teste contém um número inteiro n, que está entre 1 e 10 elevado a sexta, e a entrada termina com E ou F. A saída consiste em uma linha para cada caso de teste, contendo a quantidade de passos, aplicando-se as regras do problema de Syracuse, até chegar ao número 1 pela primeira vez. Beleza. Bom, por que eu resolvi trazer esse problema, né? Dá pra ver pelo enunciado, que é bem curtinho, e também o caso de teste, que é só 3 linhas aqui, que esse é um problema muito simples, né? Se a entrada realmente fosse como está no enunciado, um número n, esse seria um problema extremamente fácil que eu teria colocado lá na lista de problemas de matemática, certo? Mas por que eu segurei ele até agora? Por causa da maneira que esse programa está alimentando a entrada pro nosso script. Porque olha só o que diz aqui. A entrada é composta por vários casos de teste. Ele não está dizendo pra gente quantos casos são. E aí, ao invés disso, ele fala que a entrada só termina com E ou F. O que é E ou F para começo de conversa, né? Bom, o C, apesar da gente, nas Olimpíadas de Programação, inclusive nesse problema também, a gente sempre vai receber entrada no stdin, conhecido como entrada padrão. Inclusive stdin é uma abreviação de Standard Input, que é a entrada padrão em inglês, certo? Isso geralmente é o teclado. E aí a gente mostra a saída no stdout, em inglês de Standard Output, certo? A saída padrão. Que no terminal é a linha de comando. Isso é o que a gente faz geralmente. Inclusive nesse problema a gente vai fazer isso também, apesar de a gente precisar lidar com E ou F. Mas o que é o E ou F? O que acontece? Além disso, você consegue, utilizando a linguagem C, criar e manipular arquivos comuns, arquivos de texto mesmo. Então você pode fazer script até. E quando você está lidando com arquivos em C, quando você está lendo desse arquivo, por exemplo, usando o scanf, que é uma função que é tipo o scanf comum, certo? Mas esse f que vem na frente quer dizer que eu vou ler de um arquivo, ao invés de ler por padrão do stdin, certo? Bom, quando eu estou usando essas funções para manipular arquivos em C, para ler de arquivos em C, quando o arquivo acaba, essa função sempre vai retornar para mim que ela esbarrou num E ou F. Para eu conseguir lidar com o final do arquivo no meu programa, certo? No caso desse problema aqui, eu não vou precisar lidar com o arquivo. O usuário vai digitar no stdin mesmo o E ou F, certo? E aí como é que eu comparo? O que eu tenho que fazer? Qual a verificação que eu tenho que fazer para saber se a minha entrada esbarrou no E ou F? Bom, o scanf, apesar da gente nunca utilizar isso, ele retorna um valor. Ele tem um valor de retorno que eu posso atribuir
a uma variável, por exemplo. Tá, só tá vermelhinho aqui porque eu não passei nenhum argumento e o scanf precisa de no mínimo 2. Ele tem um valor de retorno que eu posso usar no meu programa, certo? Ai. E esse valor de retorno é o seguinte. Ele retorna 1 se a leitura for bem sucedida. Retorna menos 1 se a leitura deu errado. Ler um EOF pro scanf é considerado leitura deu errado. Então ele vai retornar menos 1 e a gente pode comparar o valor de retorno dele. Vou fazer um exemplo de número aqui só pra tirar esse vermelhinho que tá me incomodando. De número. Vou receber um número. Aqui. Até aqui tudo padrão. E eu posso comparar o valor de retorno do scanf enquanto ele vai tentar ler um número pra mim com EOF. Você pode ver aqui no meu editor de texto que ele fala pra mim que EOF está definido como menos 1, o número menos 1. Ou seja, comparar o valor de retorno de scanf com essa constante aqui, menos 1, é perguntar se a leitura deu errado. Certo? Eu posso fazer isso aqui para saber se eu li EOF ou não. Ou seja, eu vou precisar então fazer o problema de Syracuse indefinidamente enquanto eu não esbarrar no EOF. Certo? Vamos fazer isso então no nosso código. Vou declarar um número. Eu vou executar o problema de Syracuse indefinidamente. Então eu vou colocar isso dentro de um while, certo? Vai rodar quantas vezes eu precisar. E a condição para o while rodar é que o valor de retorno, quando eu tentar ler o meu número, seja diferente de EOF. Ou seja, enquanto eu estiver lendo o número e a leitura for bem sucedida, não for uma leitura deu errado, quer dizer que eu recebi um número. Se eu recebi um número válido, então eu tenho que manipular ele. Eu vou manipular ele aqui. Caramba, meu. O que aconteceu com meu editor de código? Me incomoda esse espaçamento estranho. Aí. Agora é resolvido. Beleza. Tá, então aqui dentro do while, para cada número que eu receber, eu vou manipular ele fazendo o algoritmo de Syracuse, certo? O algoritmo de Syracuse é bem simples então. Primeiramente a gente tem que se atentar no seguinte, ó. Se o número for ímpar, a gente faz uma coisa. Se o número for par, a gente faz outra coisa. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar no nosso programa é se o número é par ou ímpar. Certo? Então como é que a gente faz isso? Bem simples aqui, ó. Se o resto da divisão de número por 2 for igual a 0, então a gente sabe que esse número é divisível por 2. Como todo número que é divisível por 2 é par, eu sei que se essa condição aqui for verdadeira, o número é par. Então se o número for par, vou fazer o quê? Vou pegar o número, dividir por 2. Agora, se ele for ímpar, e eu não preciso nem de condição para verificar, porque eu sei que se ele não é par, automaticamente ele é ímpar, eu vou pegar o número, multiplicar por 3, depois vou somar 1. E eu vou fazer isso aqui, não só uma vez para cada número.
Eu vou fazer isso enquanto o número for maior que 1. E também o que eu quero no final desse programa aqui não é só fazer o meu número virar igual a 1. Eu quero contar quantas vezes eu tenho que passar por esse loop aqui até o meu número virar 1. Certo? Então tudo que eu preciso fazer é criar uma variável contadora aqui fora do loop. Contador de passos. Vai começar com 0. Cada vez que eu fizer alguma coisa, alguma modificação no número, eu dei um passo a mais para converter ele para 1. E aí depois que eu tiver manipulado o número, eu preciso mostrar para cada número na tela, em uma linha separada só para ele, então por isso o underline aqui, quantos passos eu precisei dar para converter aquele número. Programa relativamente curto comparado às outras que a gente estava fazendo. Vamos ver se funciona. Bom, compilou. Vamos ver então, primeira linha 1, segunda linha 2, terceira linha 3. Aí eu vou encerrar o meu programa com EOF, que na minha máquina Linux é o atalho Ctrl D no teclado. A gente pode ver que o programa encerrou, certo? Mas olha só, como é que ficou a minha saída, que estranha, né? Eu digitei o 1, aí o 0 apareceu logo embaixo aqui. Aí depois eu digitei o 2, aí o 1 apareceu logo embaixo, aí por fim o 3 e a resposta do 3 aqui, logo embaixo dele, certo? Ou seja, no final, parece que o meu programa ficou 1, 0, 2, 1, 3, 7, enquanto aqui no exemplo de entrada, a gente esperaria que fosse alguma coisa tipo, primeiro eu digitaria o 1, o 2 e o 3, só depois que eu digitasse o EOF ia aparecer o 0, o 1 e o 7, né? Será que esse 2, esse 3 aqui, no meio dos meus números da saída, não vai fazer o botzinho da OBI flagrar a minha resposta como errada? Bom, na verdade ele não vai não, por causa que o que acontece é o seguinte. Como eu falei, toda vez que a gente está recebendo a entrada, a gente está lendo da entrada padrão de stdin, certo? Então todo scanf, ele olha só para a entrada padrão. Já todo printf, ele vai mostrar tudo na saída padrão, então ele olha só para a saída padrão. stdin e stdout são o que a gente chama de fontes no C. E são fontes diferentes. Então o que acontece? O meu terminal, o terminal de todo mundo, na verdade, o jeito que um terminal funciona é o seguinte. Tudo que você digita no stdin, aqui eu estou digitando no stdin nesse exato momento, ele está mostrando na tela. Ele mostra na tela. Tudo que é stdout, ele também mostra na tela. Então, apesar de na tela do meu terminal, o 1, o 2 e o 3, que estão no stdin, o 0, o 1 e o 7, que estão no stdout, aparecerem um em cima do outro, tudo bagunçado, internamente no meu computador, se eu for olhar só pro arquivo do stdin, eu vou ver que tá 1, o 2 e o 3 embaixo do outro, do jeito que tá aqui na entrada, assim. E se eu for olhar só pro stdout, eu vou ver que na minha saída padrão tá 0, 1 e 7, exatamente assim, do jeito que o programa quer. Certo? Então, assim, é justamente esse o tema da nossa aula, das aulas dessa semana, que é o seguinte: receber esse tipo de entrada estranha, lidar com esse tipo de saída estranha, entender que o nosso programa tá certo, mesmo que pareça estar errado,
é isso, né? Um problema bem simples até. A única pegadinha dele era o EOF. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.